Então, o trabalho é sobre a concordância nominal de número em diferentes variedades urbanas do português. Eu vou desenvolver o... Só um instantinho, que não está querendo descer. Bom, então eu vou desenvolver o tema, fazendo uma breve menção a estudos pioneiros sobre concordância. Vou falar sobre os projetos Concordância e Comparaporte, sobre as variedades urbanas focalizadas, a metodologia de análise, alguns resultados das análises. Vou fazer algumas generalizações e falar sobre o Estatuto da Regra em cada variedade urbana nacional e ainda uma proposta de contínuo diatópico diastrático da concordância nominal e verbal. Bom, antes mesmo de terem início na década de 1970, os primeiros estudos de cunho variacionista sobre a concordância nominal, alguns dialectólogos já haviam tratado do tema na forma de observações de caráter geral, entre os quais Amadeu Amaral, em 1920, ao descrever o dialeto caipira, Antenor Nascentes, quando tratou do falar carioca, em 1922, Mário Marroquim, em 1945, quando focalizou a variedade popular de Alagoas e Pernambuco, e ainda José Aparecido Teixeira, que se ocupou dos dialetos mineiro, em 1938, e goiano, em 1944. Nesses estudos já se constata não só a abrangência do fenômeno da marcação ou não de número em constituintes do SN, que ocorre no país como um todo, mas também são indicadas, entre outros aspectos, características estruturais que já sinalizavam, por exemplo, a atuação da posição linear e relativa do constituinte no SN como uma das variáveis que viria a ser controlada em estudos posteriores, né? Em suma, trata-se de um velho tema, que foi exatamente o título que eu dei do primeiro artigo que eu fiz sobre concordância nominal, que era exatamente de volta em torno de um velho tema, um trabalho que foi publicado em 94 na Revista Internacional de Língua Portuguesa, né? Então, é um velho tema, sempre revisitado, inclusive por servir de base não só para a indicação de traços diferenciadores entre o português do Brasil e o português europeu, mas também para a formulação de diferentes interpretações sobre a gênese do português do Brasil, entre as quais as mais difundidas são as de Gay, de Lucchesi, de Naro e Scherrer. A partir da década de 1970, a concordância no sintagma nominal começa a ser focalizada na perspectiva sociolinguística variacionista, sendo nesse aspecto também pioneiros os estudos realizados por Rodrigues em 1974, Braga e Scherrer em 76, Maria Luísa Braga também em 77, Scherrer em 78, o Gay em 81, a Scherrer em 88, quer dizer, geralmente por meio também de dissertações e teses. Desses estudos pioneiros e daqueles que os sucederam, e diga-se de passagem, são muitos, deduz-se ainda haver uma considerável variedade de padrões determinada por aspectos ligados, de um lado, à própria estrutura do SN e a alterações morfofonológicas decorrentes do mecanismo de flexão, e, de outro, a atuação de fatores vinculados às características dos falantes, à situação de intercomunicação e ou à modalidade de língua. Citando Scherrer, esses estudos demonstraram, estou aqui inicialmente falando sobre o Brasil, que, aspas, o fenômeno da variação de número no português do Brasil pode ser caracterizado como um caso de variação linguística inerente, tendo em vista que ocorre em contextos linguísticos e sociais semelhantes e apresenta tendências sistemáticas de variação altamente previsíveis. Vocês aí na tela já estão observando
que no PB há dois padrões básicos, isto é, mais frequentes, de indicação da categoria de número plural em constituintes do SN. O primeiro, né, que está representado aí na letra A, que é redundante, em que se usa o morfema de plural em todos os constituintes flexionáveis do SN, como, por exemplo, são exemplos tirados do corpus, todos os meus exercícios de português. O outro eu chamaria aqui de simplificado, em que a marca aparece, sobretudo, no primeiro constituinte ou nos constituintes pré-nucleares, como, por exemplo, as minha netinha, as minhas filhas, tenho outros amigo português, falar palavras erradas, casos que predominam, em geral, na fala rural urbana e de indivíduos de baixa escolaridade, havendo ainda padrões como curso noturnos de alfabetização, o tempos livre em casa. Ocorre que os referidos padrões também se encontram em variedades africanas que têm o português como tal, como se pode observar neste quadro, em que se comparam o português do Brasil, o português de São Tomé, o português de Moçambique e o português de Angola. A comparação das variedades africanas do português entre si e destas com o português do Brasil tem demonstrado haver significativas convergências entre elas, o que levou alguns linguistas a considerarem a existência de um contínuo afro-brasileiro, como é o caso de Margarida Petter e de Avelar Galves. Petter alega, aspas, que as diferentes situações de contato em épocas diversas, mas envolvendo o português em um conjunto de línguas muito próximas às do grupo banto, produziram alguns resultados semelhantes nos níveis fonológico, lexical e morfossintático, resultados estes que ela apresenta com base em levantamentos de dados obtidos em estudos sobre o português do Brasil, português de Angola e de Moçambique. Bom, embora em Moçambique o português seja a única língua oficial, ele não é a dominante, coexistindo com cerca de 20 línguas do grupo banto. Apenas cerca de 10% dos seus 30 milhões de habitantes, como relata Gonçalves, tem o português como língua 1. Esse não é o quadro em São Tomé e Príncipe, em que o português é a língua majoritária, falada por 98,4% da população, segundo o censo de 2012, apesar de ser uma área em que também coexistem crioulos autóctones, como o forro, também denominado de São Tomé, e o angolar na ilha de São Tomé, o lungue, o principense, na Ilha do Príncipe, o fadambô, ou anobonense, da ilha de Anubon, atualmente província da Guiné Equatorial, e ainda o português dos Tongas, o cabo-verdiano, e, como diz o Hagmaier, resquícios de línguas do grupo banto. A multiplicidade de línguas faladas em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, que se tornaram independentes de Portugal em 1975, de certo modo, pode ser comparada, relembrando aqui o princípio do uniformitarismo sugerido por Labov, 72, à situação de contato multilingüe, que se observou no Brasil na fase da colonização e que ainda hoje ocorre em áreas que contam com grupos indígenas remanescentes. Então, ampliando a proposta de Petter, partiu-se, então, da hipótese geral de que, para um melhor conhecimento da variação que se observa no português do Brasil, seria fundamental não apenas focalizá-la com fins contrastivos com as variedades africanas do português, mas também levar em conta as possíveis interferências dos crioulos e de outras línguas nessas variedades. Em 2008, teve início um projeto que reuniu pesquisadores das universidades de Lisboa, Federal do Rio e da Madeira, e que tinha por objetivo realizar pesquisas de cunho comparativo entre variedades do português, iniciando-as pela concordância nominal e pela verbal de terceira pessoa do plural.
o projeto Estudo Comparado dos Padrões de Concordância em Variedades Africanas, Brasileiras e Europeias, inicialmente de cooperação internacional, sob a coordenação de Maria Antônia Mota e Silvia Rodrigues Vieira, em 2011 passou a constituir o projeto 21 da UFAL, coordenado por Silvia Rodrigues e por mim, e que, a partir de 2020, foi reformatado, digamos assim, vindo a denominar-se Estudo Comparado de Variedades Africanas, Brasileiras e Europeias, abrindo o leque para o estudo de outras variáveis morfossintáticas e também fonético-fonológicas. Todo o acervo de entrevistas, áudio e respectivas transcrições relativas ao português do Brasil, ao europeu e ao moçambicano encontra-se no site Corporaport, que vocês estão vendo aí, organizado por Silvia Vieira e por mim, e disponível na web, né? E que está aberto a todos os pesquisadores. Bom, essa tabela 1, essa tabela que está na tela, apresenta mais detalhes sobre as entrevistas disponíveis no site. O corpus referente a São Tomé é o único que não pode ser encontrado no Corporaport, exatamente porque ele pertence ao CLU, fazia parte do projeto, do acervo do projeto Vapor, Variedades do Português. Então, os corpora representativos de cada variedade, que serviram de base às análises individuais e as contrastivas na linha sociolinguística variacionista, foram constituídos segundo parâmetros comuns, controlando-se as mesmas variáveis estruturais consoante os fenômenos focalizados e distribuindo-se os informantes, todos de áreas urbanas, segundo o gênero, a faixa etária e o nível de escolaridade, como se vê neste quadro. Em relação às variedades africanas, houve o acréscimo de variáveis que dizem respeito ao contato com outras línguas. No caso de São Tomé, a maior ou menor frequência de uso de um crioulo, e, no caso de Moçambique, o estatuto do português como língua 1 ou 2, bem como a língua mais frequente de intercomunicação. Para cada localidade, selecionaram-se 18 informantes, embora, como se viu, se conte em cada uma delas com informantes complementares, né? Alguns desses informantes complementares foram usados naquele trabalho que eu fiz e que foi publicado no livro, né? Agora, nessa tabela 3, apresentam-se os índices percentuais obtidos nas análises sobre a marcação ou não de número em SNs, devendo-se realçar que os referentes ao português europeu como um todo levaram em conta um total de 6.952 SNs, cada um deles visto como uma unidade de análise. No que toca às demais variedades, a análise foi do tipo atomístico, isto é, considerou cada constituinte flexionável do SN. Como se pode verificar, em todas as variedades urbanas focalizadas, com índices superiores a 91%, tem-se em atuação realmente uma regra de concordância categórica no português europeu e variável nas demais variedades, não é? Chama atenção, nós temos que lembrar que são áreas urbanas, mas chama atenção esse índice altíssimo, né, de concordância. Levando em conta Oeiras e Cacém, na região metropolitana de Lisboa, Funchal, na Ilha da Madeira, Maputo, São Tomé, Copacabana e Nova Iguaçu. No que se refere ao português europeu, optou-se por considerar a regra como categórica em função de a marca de número ter ocorrido
juntando-se as três localidades, em 99,83% dos 6.952 SNs, devendo-se, no entanto, observar que são falantes dos níveis fundamental e médio de escolaridade nas três áreas, embora com maior incidência em Funchal, os que apresentaram os dados de não aplicação da marca de número, em casos muito específicos, não é? Nós encontramos nesse número de SNs, né? Nesses 6.952 SNs referentes ao português europeu, apenas esses 8 casos de não concordância. Mas o que acontece é o seguinte, se vocês observarem aí os exemplos, apesar de 7 deles se enquadrarem no caso prototípico de concordância variável, isto é, cancelamento da marca no núcleo, alguns parecem decorrer de falha no processamento discursivo, de hesitação, como, por exemplo, como nos exemplos 3 e 4. Os dados 5 e 7, em que o informante abandona a estrutura inicialmente escolhida das pessoas, aí ele logo diz outros conhecimentos, das pessoas e outros conhecimentos, e reorganiza o texto em outra estrutura, dizendo das mulheres, outra maneira, permitem deduzir que os casos arrolados podem constituir lapsos, como indica Labov, quando explica o que é uma regra categórica em oposição a regras semicategóricas e variáveis. Bom, quanto às variedades não europeias, a regra é variável, sendo condicionada por restrições de natureza estrutural e social, dentre as quais sobressaem a posição linear e relativa dos constituintes no SN, polaridade, comuns a todas elas. Eu procurei colocar em cores diferentes aquelas variáveis que apareciam nas diferentes localidades, não é? Então, e dentre essas variáveis sobressaem a posição linear e relativa dos constituintes no SN e nível de escolaridade, comuns a todas elas, e língua de intercomunicação, estatuto do português na variedade moçambicana, como nós vemos aí no quadro, não é? Devendo-se observar que, numa outra amostra referente a 22 indivíduos, apenas de níveis fundamental e médio, no português de São Tomé, a variável frequência de uso de um crioulo foi selecionada como a terceira mais saliente para a não concordância. Refere a posição linear e relativa dos constituintes no SN, que é sempre a variável estrutural que se mostra mais importante, a análise e observação dos dados, não só nestas amostras, mas também nas que fundamentaram os diversos estudos já realizados sobre o português do Brasil, e mesmo sobre variedades angolanas, como o estudo de inverno, e cabo-verdianas, como o estudo de John And, ensejou a proposta de um contínuo de marcação de plural no SN, que eu indico aqui nesse quadro 5, e que é mais ou menos produtivo em função das características sociais dos informantes. Os índices numéricos que vocês veem aí referem-se ao peso relativo de cada um desses fatores, de cada fator nas análises específicas de cada variedade, né? O que vocês podem observar? A primeira posição linear no pré-núcleo, né? Temos aí, nós partimos do que consideramos sintagmas nominais prototípicos, né? Então, nós temos na posição, uma posição 1 e uma posição 2, que são as mais frequentes no pré-núcleo. Então, a primeira posição linear no pré-núcleo, a posição 1, tende a ser mais marcada, seguida pela segunda,
o que sugere seja o pré-núcleo o locus por excelência da marca. A partir do núcleo, em segunda posição, vai decrescendo gradativamente a sua presença. No esquema proposto aí no quadro, a linha vertical contínua que separa o pré-núcleo do núcleo representaria o limite do espaço mais saliente para a marcação, o locus esquerdo, enquanto a linha vertical pontilhada entre o núcleo e o pós-núcleo indicaria que essas áreas não sofreriam quanto à tendência à não marcação, solução de continuidade. Né? Mas nós temos que observar que o deslocamento para a primeira posição de um núcleo ou de um constituinte que ocupe posição pós-nuclear vai concorrer para que se torne mais ou menos suscetível a receber marca de número. Por exemplo, nós temos todos os seus alunos, mas teremos aquelas coisas toda, mudando a posição. Ter condições financeiras boas, ter boas ideias. Então, quando o constituinte está no primeiro lugar, portanto, na margem esquerda, ele tende a receber a marca. Bom, passando agora, vocês viram no quadro anterior que nível de escolaridade aparece também em todos os casos, em primeiro ou segundo lugar. Né? Então, passando agora a variável social mais saliente, nível de escolaridade, pode-se perceber, mais uma vez, a convergência entre as variedades nacionais não europeias. Como já observei certa vez em um trabalho, a importância dessa variável reside no fato de, em geral, se associar a outras variáveis, como nível socioeconômico, maior ou menor acesso a bens culturais, maior ou menor contato com indivíduos de diferentes estratos sociais, maior ou menor consciência das variantes de prestígio. Ela é, portanto, um parâmetro fundamental para representar as distâncias sociais no Brasil e, eu diria, também nas demais variedades africanas, não é? Então, como se observa nessa figura 3, os menores índices de presença de marca encontram-se entre os indivíduos de nível fundamental, à exceção de Nova Iguaçu, em que os de nível médio, inclusive em análises realizadas com outras variáveis, como a verbal de terceira pessoa, sempre mostram uma performance peculiar. Os índices de Copacabana, no PST e no PM são proporcionais em todos os níveis de escolaridade. Né? Então, essa é uma das variáveis mais importantes de caráter social no estudo da concordância nominal. Não, ainda não. Bom, agora eu vou fazer algumas generalizações. As variedades urbanas não europeias apresentam comportamento divergente do descrito para as europeias, embora em proporções distintas. As brasileiras são as que mais se afastam do polo de marcação do plural, por exemplo, Nova Iguaçu, 91%, Copacabana, 92,4%, enquanto as africanas, ora, se aproximam do comportamento do português europeu, no meu caso, do português de Moçambique, sua provável norma de referência, ora, se aproximam do comportamento comprovadamente variável do português do Brasil, que é o caso do português de São Tomé. As amostras brasileiras e africanas registram a ausência de marca de plural em itens em posições variadas do SN, como se verifica exemplos apresentados, não é? As coisas, as minha netinha, os tempos livre, outros canal, três rapaz. É importante salientar que, além dos diferentes índices, outras restrições estruturais que presidem a não concordância no português do Brasil, no português de São Tomé e no português de Moçambique são muito semelhantes, isto é, convergentes, como nós podemos observar. Não, eles não vão poder observar, como se pode observar. Deixa eu ver onde que eu... então, tem também
características muito semelhantes, convergentes, como se pode observar nos resultados de variáveis como saliência fônica e animacidade do núcleo, a primeira delas selecionada no português do Brasil, em Copacabana e Nova Iguaçu, e bem como no português de Moçambique, a segunda no português do Brasil, no português de São Tomé. Então, a maior saliência fônica, isto é, as formas marcadas de maior diferenciação entre as formas singular e plural, como difícil, difíceis, olho, olhos, favorecem a marca de número, enquanto as de menor saliência, as não marcadas, como filho, filhos, homem, homens, tendem a desfavorecê-la. Então, se eu tivesse colocado aí no PowerPoint os índices obtidos, nós iríamos verificar que que na variedade de Copacabana, de Nova Iguaçu, de Maputo, os elementos mais salientes, né, são aqueles que propiciam um maior número de marcas. Quanto à animacidade, em função do pequeno número de ocorrências com núcleo menos animado, mais animado, como, por exemplo, cabra, tubarão, lula, peixe, optou-se por opor os elementos mais animados a menos animados, devendo ressaltar que os núcleos com traço mais animado, a grande maioria com traço humano, são os mais propícios a receberem a marca. Isso foi selecionado também para Nova Iguaçu e São Tomé, e os índices são praticamente idênticos. Em síntese, no português europeu há uma efetiva regra de concordância de plural entre os constituintes do SN, sem restrições de natureza estrutural ou social. No português do Brasil, a regra básica, ou em outros termos, vernacular, de concordância nominal, consiste na marcação do constituinte mais à esquerda, determinante ou qualquer outro elemento que possa ocupar a primeira posição, sendo, por vezes, mais propriamente, uma regra de indicação de pluralidade, como em determinadas comunidades rurais, e a repetição da marca nos demais constituintes do SN está intrinsecamente vinculada à maior ou menor consciência do falante sobre o valor social da variável e ao maior ou menor domínio da regra canônica, em geral aprendida na escola, o que fica patente, aqui vocês vão ver, fica patente nesse quadro, em que se indica o estatuto de cada regra, estatuto da regra em cada variedade. Então, no âmbito do português europeu, a regra de concordância nominal é categórica. No âmbito da fala culta, em São Tomé, no Brasil, em Moçambique, a regra é semicategórica, e no caso do português de São Tomé, no português do Brasil, no português de Moçambique, na chamada fala popular, é uma regra variável. Por outro lado, também a similaridade de padrões de não marcação nas diferentes variedades não europeias sugere a existência de digamos assim, uma tendência de caráter universalizante inerente às variedades do português que emergem de situação de contato linguístico, hipótese que merece ser investigada observando-se outras variedades do português. Então, com base nos resultados obtidos nas diversas análises, inclusive as referentes à concordância verbal de terceira pessoa do plural, em que também há significativas convergências entre as variedades europeias, Brandão e Vieira, 2018, propõe um contínuo de concordância nominal e verbal de caráter diatópico diastrático, que abarca as 4 variedades até aqui analisadas, com base nos índices percentuais globais. Então, nós temos o padrão 1 de concordância, que é específico do português europeu, tanto no âmbito da concordância nominal quanto da concordância verbal, e que se alonga
para o português do Brasil, português de São Tomé e para o português de Moçambique, nas suas falas cultas, e vai decrescendo à medida que nós chegamos ao ensino fundamental. Não é? Isso seria proposta de um contínuo de concordância nominal e verbal nessas 4 variedades que nós estudamos. Então, pelas limitações de tempo, não foi possível mostrar em detalhes os resultados dos trabalhos realizados e que se ativeram às variedades urbanas das 4 áreas. Nas conclusões de muitos desses trabalhos, enfatizamos a necessidade de focalizar também variedades não urbanas, por exemplo, em Portugal continental e insular, e em áreas de Moçambique, em que se falam línguas banto diferentes das que predominam em Maputo, para testar nossas hipóteses. Em texto recente, que ainda não pode ser divulgado, porque é uma homenagem, mas será publicado este ano, eu e Silvia Vieira focalizamos o tema à luz dos contínua de urbanização proposto por Bortoni Ricardo e de nível de escolaridade que eu propus em 2011, com base em estudos realizados no estado do Rio de Janeiro. E concluímos que ainda há muito a pesquisar, e eu acrescento, não apenas no que se refere ao português do Brasil, no âmbito não só da produção, mas também da avaliação e da percepção das variantes. Portanto, como se verifica a concordância, esse velho tema, como eu denominei naquele primeiro artigo que publiquei em 94, é uma espécie de fênix que renasce a cada novo enfoque, ensejando novas hipóteses e nos ensinando um pouco mais sobre a dinâmica das comunidades de fala. Muito obrigada. Aqui está uma bibliografia